Olá, boa tarde. O avanço da pandemia do coronavírus provocou mudanças na rotina do sistema penitenciário de todo o país. As visitas aos presos foram suspensas em diversas unidades. Mas, para aproximar os detentos de familiares, a tecnologia se tornou uma aliada. No Jornal da Justiça de hoje, vamos mostrar a iniciativa que vem do Maranhão, que tem apoio do Conselho Nacional de Justiça. Esse é um dos nossos destaques e você vai ver também. Operação Lava Jato. Polícia Federal investiga quadrilha que teria desviado quase 4 milhões de reais em superfaturamento na área da saúde. Entre os presos está o ex-deputado Paulo Melo, que já foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro recomenda lockdown no estado para combater a disseminação do coronavírus. E ainda, em transmissão ao vivo pela internet, TST aborda o papel da Justiça do Trabalho durante a pandemia. O TST manteve, no mês de abril, praticamente a mesma produtividade do mês de abril do ano anterior. A gente começa a edição de hoje direto com Carolina Chaves, porque a força-tarefa da Operação Lava Jato cumpre desde cedo mandados judiciais no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, em investigação que apura superfaturamento na área da saúde, na gestão do ex-governador Sérgio Cabral. Carol, suas informações, por favor. Olá, Evne. Olha só, segundo a apuração, o grupo desviou quase 4 milhões de reais em recursos públicos. Esse dinheiro seria destinado a uma organização social que faz a gestão de unidades de pronto atendimento no Rio de Janeiro. São investigados os crimes de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e evasão de divisas. Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão. Um dos alvos é o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Paulo Melo, do MDB. Evne. Obrigada, Carol. O Superior Tribunal de Justiça determinou que os indícios de crimes de corrupção, peculato, cartel e fraude em licitação contra o deputado federal Aécio Neves sejam julgados pela Justiça Comum. A decisão foi por unanimidade. O Superior Tribunal de Justiça julgou que é competência da Justiça Comum analisar o processo sobre as fraudes na construção da cidade administrativa, sede do governo de Minas Gerais, em que o deputado federal Aécio Neves é acusado. Com a decisão, os ministros não aceitaram a tese de crime eleitoral defendida pela defesa. A análise chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça de Minas não ter definido de quem é a competência para julgar o caso. Na sessão plenária dessa quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal trataram da flexibilização de pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eles decidiram que a União não precisa comprovar gastos com o combate à pandemia e estenderam a decisão a estados, municípios e ao Distrito Federal. Quem conta pra gente é Leandro de Souza. O ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade do presidente da República, que permite ao governo aumentar os gastos com os programas de combate ao novo coronavírus sem precisar justificar nem explicar a origem do investimento. Isso permitiu a criação do programa federal, que prevê o pagamento de ajuda emergencial de 3 parcelas de R$ 600 a trabalhadores de baixa renda. A Advocacia Geral da União invocou o direito à saúde e à vida acima de quaisquer outros. O advogado-geral da União, José Levi Júnior, sustentou os argumentos e fez questão de agradecer a concessão da medida cautelar pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas ele pediu a extinção da ação direta de inconstitucionalidade por entender que ela perdeu o objeto, já que o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que autorizou o aumento de gastos pela União, estados, Distrito Federal e municípios, desde que o dinheiro seja aplicado em programas de combate à pandemia da Covid-19 e por tempo limitado. O ministro relator destacou ter concedido a liminar com base nos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana, da saúde e da vida, mas entendeu que após a promulgação da emenda constitucional conhecida como PEC da Guerra, que flexibilizou as regras de controle de gastos, a ação perdeu o objeto e votou por referendar a liminar e extinguir a ação.
não por inconstitucionalidade superveniente, mas porque não há aqui desinteresse no procedimento dessa ação. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator e referendou a medida cautelar, mas divergiu quanto à extinção da ação, por entender que ela não trataria dos gastos estaduais e municipais. Já o ministro Marco Aurélio votou pela extinção da ação direta de inconstitucionalidade, mas divergiu sobre a concessão da medida cautelar. Os votos que se seguiram acompanharam na integralidade o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Com isso, por maioria, os ministros referendaram a liminar que autorizou o governo a elevar os gastos públicos acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal durante a pandemia da Covid-19. E também, por maioria, decidiram extinguir a ação direta de inconstitucionalidade por perda de objeto. E logo mais, às 14h, tem sessão de julgamentos do STF por videoconferência. Quem conta pra gente o que os ministros devem analisar é Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. A pandemia causada pelo coronavírus tem demandado providências urgentes dos 3 poderes da República. Só no Supremo Tribunal Federal já foram analisados mais de 22 referendos em processos com pedidos de medidas cautelares envolvendo a Covid-19. Na sessão de hoje à tarde, os ministros se reúnem para tratar de um tema extremamente importante, as eleições municipais marcadas para o dia 4 de outubro. A discussão vem a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo Partido Progressista, pedindo a declaração de inconstitucionalidade do calendário estipulado para as eleições de 2020, no que diz respeito à filiação partidária, à desincompatibilização e ao estabelecimento do domicílio eleitoral. A ministra Rosa Weber acabou por indeferir o pedido de liminar, mantendo todos os prazos, inclusive esse prazo já venceu no último dia 4. A Constituição Federal e a legislação eleitoral, ela estabelece um prazo de 6 meses anteriores à data da eleição para que o candidato possa estabelecer o seu domicílio eleitoral, para que ele possa se desincompatibilizar de alguma função pública e que ele esteja afiliado a um partido político. De acordo com a ministra Rosa Weber, essa situação ela poderia ter sido resolvida por meio de outras ferramentas, como, por exemplo, o envio online de documentos para as agremiações. Os ministros, na sessão de hoje à tarde, eles irão dizer se mantém ou não esta liminar que foi indeferida pela ministra Rosa Weber. Ela é relatora desta ADI e é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, em uma consulta pública, mencionou que a alteração desse prazo demandaria de uma mudança na própria legislação. A Constituição Federal, segundo a ministra, é que estabelece esses prazos para garantir a soberania dos votos, para garantir a paridade de armas nas disputas eleitorais, também para garantir a possibilidade de que todos os candidatos tenham as mesmas condições, ou seja, a isonomia entre os candidatos e a proteção das minorias nos pleitos eleitorais. Os ministros, portanto, se reúnem logo mais para a apreciação deste processo. No próximo bloco, no Maranhão, presos conversam com familiares pelo computador. Continue com a gente, eu volto daqui a pouquinho. Justiça é você fazer a coisa certa, né? Beneficiar de uma forma correta, certa. O Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou a prefeituras e ao governo do estado que adotem medidas mais restritivas de isolamento, como o lockdown, para frear o contágio por Covid-19 no Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar com Carolina Chaves, que tem mais detalhes sobre essa recomendação. Carol. Olha, Evne, o Ministério Público orientou que o governo e as prefeituras, principalmente da capital e da região metropolitana, adotem medidas como o lockdown, que é o bloqueio total de atividades não essenciais e também de circulação de pessoas. Essas medidas devem ser tomadas com base em estudos técnicos de saúde, vigilância sanitária e epidemiológica, mobilidade urbana, segurança pública e também assistência social. Pela recomendação, o lockdown deve ser adotado inicialmente por 15 dias, com fechamento de espaços públicos de lazer e também proibir a circulação de veículos nas ruas. Lembrando, Evne, que no início da semana, Niterói e São Gonçalo já adotaram a medida. Agora, fora do estado do Rio de Janeiro,
Fortaleza, 10 municípios do Pará e 4 do Maranhão também já adotaram a medida. O lockdown é uma medida obrigatória de restrição de circulação para aumentar a taxa de isolamento, mas o lockdown precisa ser autorizado pela Justiça ou pelo Legislativo local. Evne. Muito obrigada, Carol. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu decisão da Justiça de Sergipe que autorizava a prorrogação do recolhimento de impostos por uma clínica de oncologia da capital do estado. A Prefeitura de Aracaju recorreu ao STF e alegou que o adiamento do pagamento de impostos pela clínica colocaria em risco as finanças do município durante a pandemia do novo coronavírus. Na decisão, o ministro diz que o estado de calamidade é grave, mas precisa de medidas de enfrentamento coordenadas, sem privilegiar segmentos empresariais. Dias Toffoli também lembrou que decisões semelhantes já foram tomadas no Supremo, como forma de proteger interesses públicos, já que a isenção de tributos é decisão exclusiva dos poderes executivo e legislativo. O coronavírus provocou mudanças na rotina do sistema penitenciário de todo o país. Detentos e servidores que foram infectados pela Covid-19 passam por quarentena. Visitas também foram suspensas em diversas unidades. No Maranhão, por exemplo, uma iniciativa tem permitido encontros virtuais, uma forma dos internos manterem contato com a família. O projeto tem o apoio do Conselho Nacional de Justiça. A novidade chegou nas penitenciárias femininas e masculinas da capital do estado, São Luís, e na região metropolitana. 55 computadores foram distribuídos em 39 unidades prisionais. Com as visitas presenciais suspensas, os detentos agora podem saber como estão as famílias pela chamada visita virtual. A gente não sabe como é que está acontecendo lá fora, o que está se passando lá, como estão nossas famílias. Então, isso vem trazer uma certa tranquilidade para a gente. Minha filha, que é criança, não está podendo olhar ela, está com 3 meses que eu não olho ela. E agora eu estou podendo olhar ela através do videoconferência. E só tenho a agradecer. A iniciativa é do Instituto Humanitas 360, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão. A coordenadora do Instituto acredita que as visitas virtuais ajudam a melhorar o ambiente nos presídios. Ao trazer as famílias próximas numa situação de tanta ansiedade e inúmeras incertezas, é muito importante para a qualidade do cumprimento de pena, para o bem-estar dos familiares, mas também, muito relevantemente, para a qualidade do trabalho de todos os servidores públicos, dos policiais penais, que estão ali, na frente deste problema. O secretário de Administração Penitenciária do Maranhão afirma que a ideia é ampliar o projeto. Conseguimos implantar já na região metropolitana e agora vamos partir para o interior. E vamos atender 100% dos presos. A ideia nossa é, após passar a pandemia, continuarmos tendo a visita social virtual, como uma forma alternativa dos visitantes estarem com seus entes. A estimativa é de que o coronavírus tenha afetado mais de 1 milhão de visitas por mês nos estabelecimentos prisionais de todo o país. Por isso, a ideia é espalhar a iniciativa em todo o Brasil. As visitas virtuais também têm regras. Elas podem durar até 40 minutos e os familiares devem ser cadastrados em um sistema com os dados de todos os visitantes. E para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora por Skype com Mário Guerreiro, do Conselho Nacional de Justiça. Ele é supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Muito obrigada por nos atender. Conselheiro, conta pra gente, o CNJ emitiu uma recomendação tanto para o sistema prisional quanto para o sistema socioeducativo. O que é importante as pessoas entenderem para se fazer nesse momento? Boa tarde. De fato, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação 62, que trouxe algumas restrições ao direito de visitação para evitar a propagação do vírus, seja de fora para dentro, quanto de dentro para fora, nessas situações de visitas. Daí a importância dessa parceria que está sendo feita do CNJ com o Instituto Humanitas 360 e o Governo do Estado do Maranhão,
no sentido de a gente poder restabelecer uma certa normalidade na visitação, permitindo que haja o contato familiar, né, do preso com os seus entes queridos, sem que haja necessariamente o contato social, o contato físico, né, presencial, que é justamente o momento em que pode ocorrer a transmissão do vírus. É uma questão de direitos humanos, né, conselheiro? Sem dúvida. A questão da visitação é fundamental, não só porque ela permite uma melhor ressocialização do preso e o retorno dele à sociedade, como também a gente sabe que no Brasil, devido à condição precária dos presídios, muitos insumos que os presos precisam no dia a dia são levados pelos familiares, né? Então, o restabelecimento da visitação é fundamental, até para as famílias saberem o que os presos estão precisando, que tipo de situação estão passando lá dentro, e os presos poderem manter esse contato com o mundo exterior também, né? Então, é uma iniciativa muito bem-vinda e como foi colocado anteriormente pelo secretário de Administração Penitenciária do Maranhão, isso é um programa que a gente espera que ele possa aumentar, e não só na sua abrangência, enfim, em número de presos beneficiados, mas também que possa ser utilizado para outras iniciativas no futuro, como ações educacionais, telemedicina, enfim, há várias funcionalidades que a gente pode extrair a partir disso. O Conselho Nacional de Justiça está aberto para outras propostas de outras unidades prisionais e socioeducativas para também fazerem essa mesma ação de visita virtual? Sem dúvida, sem dúvida. A gente gostaria, inclusive, que se tornasse uma política permanente de administração judiciária. O CNJ gostaria muito de participar desse processo e poder colaborar no sentido de tornar isso realidade. Acho que é possível. E, claro, e outras iniciativas também que venham a surgir nessa linha de humanizar a execução penal, o CNJ sempre vai ser parceiro. Quais são as medidas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça neste momento de pandemia para evitar contágio dos presos, além do cancelamento das visitas? Na verdade, a gente não determinou cancelamento de visitas, né? A gente determinou apenas algumas restrições para tentar amenizar a questão do contato social. Mas, além disso, claro, a gente tem estimulado que um investimento maior na questão de higiene, salubridade dos presídios. Temos também incentivado que profissionais médicos sejam destacados para atuar dentro dos presídios, além das medidas que a gente propôs lá na Recomendação 62, no sentido de conceder medidas alternativas à prisão a alguns grupos de risco, a gente considera mais vulneráveis em razão de comorbidades, como tuberculose, HIV, enfim. Então, uma grande gama de medidas aí que a gente tem adotado no sentido de conter o avanço do coronavírus dentro dos presídios e que, pelo que os números têm demonstrado aí, tem sido bastante bem-sucedidos. Muito obrigada, conselheiro Mário Guerreiro, pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, fico à disposição. Muito obrigada. Um abraço. Veja a seguir, Tribunal Superior do Trabalho aborda o papel da Justiça Trabalhista durante a pandemia. Justiça é você dar o que merece, sabe fazer o bem a quem merece. No mês em que se comemora o Dia do Trabalhador, a direção do Tribunal Superior do Trabalho faz uma série de transmissões semanais ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e no perfil do Instagram. O público participa enviando perguntas que são respondidas pelos ministros. A primeira foi com a ministra-presidente Maria Cristina Peduzzi, com o tema O papel da Justiça do Trabalho durante a pandemia. A transmissão ao vivo com a presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho reuniu mais de 5.000 espectadores pelo canal do YouTube e pelo perfil do Tribunal no Instagram.
Durante a live, a ministra Maria Cristina Peduzzi enfatizou a importância do andamento dos processos durante a pandemia do novo coronavírus e comentou a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que autorizou o Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro a suspender os prazos processuais até 31 de maio em todo o estado. Nos causou surpresa uma decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça no final do dia, que, desconsiderando os nossos atos que já disciplinam a matéria e sem qualquer argumentação jurídica, sem qualquer verificação empírica, sem qualquer apoio científico, afastou o Estado da sua função jurisdicional. A disciplina do trabalho remoto, ela justamente regula um trabalho que não é presencial. Os processos eletrônicos e a Justiça do Trabalho está toda informatizada, e, em especial, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro está 100% informatizado, portanto, não impõe qualquer deslocamento, qualquer necessidade de deslocamento físico aos juízes ou aos advogados ou às partes. A presidente do TST e do CSJT destacou que os prazos processuais estão sendo cumpridos no TST graças ao trabalho remoto implementado pelo tribunal e as vantagens que a ferramenta oferece. Nós temos hoje todos os órgãos do TST já habilitados. Não foi fácil, mas nós vencemos, digamos, as dificuldades e por meio da tecnologia e de excelentes parceiros de trabalho, conseguimos enfrentar hoje já em todas as sessões a implantação. As turmas estão funcionando muito bem. Os advogados estão sustentando da cidade onde estiverem, não é só das capitais, do interior. Ela afirmou que a produtividade do tribunal está sendo mantida mesmo com o trabalho remoto. O TST manteve, no mês de abril, praticamente a mesma produtividade do mês de abril do ano anterior. Então, nós mantivemos um parâmetro, mas, claro que as audiências ficaram, nesse período em que os prazos estavam suspensos, ficaram, digamos, prejudicadas. Então, por certo que é compreensível que estejamos nos ajustando. A ministra mencionou o apoio da Justiça do Trabalho no combate ao novo coronavírus. Segundo a presidente, mais de 200 milhões de reais arrecadados em ações civis públicas foram destinados para a compra de material de proteção aos profissionais de saúde em todo o Brasil. Nas ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público, têm sido realizados muitos acordos e até agora os números são digamos assim, substanciais. Mais de 200, creio que 215, 213 ou 215 milhões de reais já foram acordados por meio das ações civis públicas e direcionados para combate à pandemia, encaminhados a diversos hospitais para compra de respiradores e equipamentos de proteção individual que sejam necessários, né, neste momento. No último bloco da transmissão, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho respondeu perguntas enviadas pelo público no canal do TST no YouTube e no perfil da Corte no Instagram, o TST Jus. A ministra falou sobre a possibilidade de classificação da Covid-19 como doença ocupacional, sobre a expectativa de nomeação de servidores aprovados no concurso do TST e a influência da pandemia no prazo de validade do certame. A live continua acessível no canal do TST no YouTube e no perfil do Tribunal no Instagram.
Na próxima quarta-feira, dia 20, será a vez do vice-presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, falar sobre a importância da mediação e da conciliação em meio à pandemia. No dia 27, quem participa dessa transmissão é o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que, entre outros assuntos, vai abordar as medidas adotadas para garantir o funcionamento dos tribunais regionais. O Jornal da Justiça fica por aqui, lembrando que daqui a pouco, às 2h, tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal por videoconferência e a TV Justiça vai transmitir ao vivo. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.